Oi, meu nome é Elliot. Tenho 31 anos. Até 4 meses atrás, eu era só o cara que fazia sites em um apartamento de porão, invisível para todo mundo que importava. Aí, numa noite chuvosa, minha vizinha rica e casada bateu à minha porta com um pedaço de bolo que sobrou e olhos solitários. A gente conversou por uns 20 minutos sobre nada importante, mas quando ela finalmente foi embora, ficou parada no meu batente e sussurrou: "Você tem espaço na sua cama?" O cheiro do perfume dela, misturado com chuva e vinho caro, e eu me ouvi responder: "Eu estava guardando exatamente para você. Se você está vendo isso agora, me conta de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado." Eu nunca deveria ter reparado em Julia Harkness. Ela morava na casa grande com o gramado perfeitamente aparado e eu alugava o porão ao lado por 800 por mês. Mundos diferentes, sabe? Mas aquela quinta-feira chuvosa de outubro mudou tudo. Eu estava trabalhando até tarde na reformulação de um site, curvado sobre o meu laptop naquele apertado apartamento de porão, quando ouvi passos na escada do lado de fora. Nada demais. As pessoas cortavam caminho pela nossa entrada compartilhada o tempo todo. Mas aí veio a batida, suave, hesitante, como se quem quer que fosse ainda pudesse desistir. Eu abri a porta e lá estava ela, Júlia, segurando um guarda-chuva preto, que pingava sem parar no meu capacho, o cabelo escuro levemente úmido, usando um suéter creme que fazia ela parecer, não sei, elegante, acho, mesmo ali meio sem jeito nos meus degraus de concreto. "Oi", ela disse, e a voz era mais baixa do que eu esperava. "Sou a Júlia, da casa ao lado." Eu sabia quem ela era, claro, já tinha visto ela descarregando compras da BMW, regando as plantas de jeans de grife, recebendo gente em jantar e onde as pessoas riam alto demais, no terraço dos fundos. Mas a gente nunca tinha realmente conversado. Mundos diferentes, lembra? "Elliot", eu disse, dando um passo para trás. "Tá tudo bem?" Ela ergueu uma caixinha branca. "Eu tenho... Quer dizer, a gente recebeu umas pessoas aqui hoje, colegas do Brian. Sobrou bolo e eu pensei..." Ela foi perdendo a frase, olhando por cima de mim para dentro do apartamento. "Você trabalha até tarde quase todo dia. Achei que podia estar com fome. A verdade é que eu vinha vivendo de miojo e qualquer coisa em promoção no mercadinho da esquina. O negócio de web design freelancer não estava exatamente bombando e a maioria dos meus clientes atrasava pagamento. Mas eu não ia contar isso para ela. Foi muito gentil da sua parte." Eu disse: "Quer entrar? Só um minuto. Você está se encharcando aí fora." Ela hesitou, olhando de volta para a própria casa. Quase todas as luzes estavam apagadas, exceto uma janela lá em cima. "O Brian está trabalhando até tarde de novo", murmurou, mais para ela mesma. Depois, em voz mais alta: "Só por um minuto." O meu lugar dava vergonha comparado ao dela. Móveis de segunda mão, louça na pia, cabos por todo lado. Mas ela não pareceu notar. Colocou a caixa de bolo na minha mesinha e olhou ao redor, com curiosidade de verdade. "É aconchegante", ela disse, e de algum jeito não soou como se estivesse mentindo. A gente ficou ali por um momento, sem saber direito o que dizer. Ela era bonita, mas não daquele jeito polido de revista. Mais uma beleza real, olheiras de cansaço, marcas de riso, que sugeriam que ela já tinha sorrido bem mais do que sorria agora. 46, talvez 47. Velha o bastante para me fazer sentir jovem com 31, mas não o bastante para eu me sentir um moleque. "Há quanto tempo você mora aqui?" ela perguntou, passando os dedos pela borda do meu laptop, onde o código ainda brilhava na tela. 2 anos. É silencioso, bom para trabalhar." "Que tipo de trabalho?" "Web design. Na maioria, pequenos negócios. Nada empolgante."
Ela assentiu como se aquilo fosse exatamente o tipo certo de nada empolgante. O Brian é das finanças, viaja muito, ou trabalha até tarde, ou os dois. Tinha alguma coisa na voz dela que eu não conseguia identificar. Não era exatamente tristeza, mas vazio, talvez. A gente conversou uns 20 minutos, talvez, sobre o bairro, sobre o tempo, sobre nada importante, mas havia uma corrente ali embaixo de tudo que eu não conseguia ignorar. O jeito como ela olhava de relance para minha cama desarrumada no canto, o jeito como os dedos brincavam com a aliança, o jeito como ela não parecia com pressa de ir embora, mesmo tendo dito só por 1 minuto. Quando finalmente foi, ela demorou na porta. "Obrigada", disse, "por me deixar entrar. Fica muito silencioso lá às vezes." Eu a observei atravessar a cerca viva que separava nossos terrenos, o guarda-chuva esquecido no meu apartamento. Ela se movia com cuidado, como se tentasse não fazer barulho. A casa grande engoliu ela, e eu fiquei sozinho de novo, com o barulho da chuva batendo nas minhas janelas pequenas. Eu não consegui dormir naquela noite. Cada rangido, vindo da casa de cima, me fazia imaginar se eram os passos dela. Cada carro que passava me fazia pensar no marido chegando tarde do trabalho. Eu comia o bolo que ela trouxe, alguma coisa chique de chocolate, que provavelmente custava mais do que eu gastava com comida em uma semana. E fiquei pensando no jeito como ela tinha olhado para o meu apartamento como se quisesse memorizar tudo. A manhã chegou rápido demais. Eu estava fazendo café quando a vi de relance pela janela da cozinha, se movendo lá em cima naquele espaço claro e arejado. Ela usava um roupão, cabelo preso, completamente alheia ao fato de que eu podia vê-la. Por um segundo, nossos olhos se encontraram através do vidro. Ela congelou. Eu congelei. Aí ela saiu rapidamente da janela e eu me senti como se tivesse sido pego fazendo algo errado. 1 hora depois, o meu celular vibrou. Número desconhecido. "Obrigada por ontem à noite. A gentileza significou mais do que você imagina. Júlia?" Eu fiquei encarando aquela mensagem por uns 10 minutos, tentando descobrir como ela tinha conseguido meu número. Aí lembrei. Ela tinha perguntado se eu fazia trabalho para pessoas físicas, e eu entreguei meu cartão. Networking profissional, certo? Nada além disso. Eu ainda estava encarando a mensagem quando um sedã preto entrou na garagem ao lado. Brian, alto, cabelo grisalho, usando um terno que provavelmente custava mais do que o meu aluguel. Ele pegou a pasta e a mala de mão. Depois, olhou diretamente para a minha janela. Mesmo de longe, dava para ver que a expressão dele não era amigável. Recolheu a correspondência da caixa, ainda observando meu apartamento, e então sumiu dentro de casa. Naquela noite, eu ouvi os dois através das paredes finas, não as palavras exatamente, mas o ritmo de uma briga. A voz dele, grave e cortante. A dela, mais baixa, mais insistente. Durou talvez 1 hora. Depois, silêncio. Eu tentei focar no trabalho, mas continuava prestando atenção em qualquer som vindo da casa ao lado. A lava-louças ligada, passos sobre o piso de madeira, o som distante de uma TV ligando e desligando. No dia seguinte, acordei e encontrei algo pendurado no corrimão da minha varanda. O cachecol da Júlia, aquele que ela tinha usado por baixo do suéter na primeira noite. Era de seda, creme, e cheirava levemente ao perfume dela. Algo floral, mas não doce demais, sofisticado. Eu bati na porta dos fundos dela perto do meio-dia, segurando o cachecol com cuidado. Ela atendeu na hora, como se estivesse esperando. "Você esqueceu isso", eu disse. "Ah!" Ela pareceu realmente surpresa, mas os dedos dela demoraram quando pegaram o cachecol da minha mão. 1 segundo a mais do que precisava. "Obrigada. Nem tinha percebido. A gente estava bem perto, ali no batente da porta."
perto o bastante para eu ver os pontinhos dourados nos olhos castanhos dela, perto o bastante para sentir o cheiro do shampoo. Alguma coisa passou entre nós naquele momento. Não exatamente um choque, mas reconhecimento, talvez. Como se os dois entendessem algo que não sabiam nomear. Mãe? Uma voz veio de dentro da casa. Não era o Brian, jovem demais. Já vou, Lila, ela respondeu, mas não se afastou de mim de imediato. Sua filha? Perguntei. De volta da faculdade, pro fim de semana. Ela é... Júlia olhou de volta para dentro de casa. Ela é muito observadora. Eu ouvi passos se aproximando e Júlia deu um passo para trás. Uma jovem apareceu atrás dela. Uns 20 e poucos anos, cabelo escuro como o da mãe, mas olhos mais afiados. Ela me encarou com curiosidade, nada disfarçada. Esse é o Elliot, Júlia disse depressa. Do porão ao lado. Ele só estava devolvendo meu cachecol. Prazer, disse Lila, mas o tom deixava claro que ela já estava formando uma opinião sobre mim. Mãe, a Ruth está na porta da frente. Alguma coisa sobre o comitê do jardim. A expressão da Júlia endureceu. Eu tenho que ir. Obrigada de novo, Elliot. Enquanto eu voltava para o meu apartamento, vi Ruth Drayton observando do jardim do outro lado. 70 e tantos anos, viúva. O tipo de vizinha que repara em tudo e não esquece nada. Ela me lançou um olhar demorado que parecia um aviso. Naquela noite, o meu celular vibrou às 0h47. Acordado? Só essa palavra, mas meu coração disparou. Olhei pela janela e vi uma luz fraca se movendo na cozinha da Júlia. Não as luzes do teto, algo menor. A tela de um celular, talvez. Sim, eu respondi, não consigo dormir. Eu também não. 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Apareceram de novo, como se ela estivesse escrevendo e apagando, escrevendo e apagando, até que veio. Não consigo parar de pensar em ontem à noite. Foi tão bom conversar com alguém que realmente escuta. Eu fiquei olhando para aquela mensagem, sabendo que provavelmente deveria dizer algo seguro, algo de bom vizinho. Em vez disso, escrevi: Você pode falar comigo sempre que quiser. Isso pode ser perigoso. Antes que eu pudesse responder, ouvi a porta dos fundos, não uma batida, só o som suave dela se abrindo. Eu tinha deixado destrancada, coisa que nunca fazia, mas, de algum jeito, eu sabia. Ela estava nos meus degraus, usando um casaco comprido por cima do que parecia ser pijama, segurando uma caneca fumegante, o cabelo solto, e ela parecia mais jovem na escuridão, vulnerável. Fiz chá, ela disse, simples, muito para uma pessoa só. A gente sentou nos degraus dos fundos, dividindo a caneca entre nós. O chá era alguma mistura cara que tinha gosto de flores e mel. Nada a ver com os saquinhos de mercado aos quais eu estava acostumado. O Brian não gosta de chá, ela disse depois de um longo silêncio. Diz que é pretensioso. E do que ele gosta? Ela pensou um pouco. Golfe, trabalho, uísque, coisas que não exigem conversa. A gente ficou ali, talvez, por 1 hora, falando em sussurros sobre tudo e nada. A faculdade de História da Arte da filha. Minha tentativa fracassada de abrir uma startup. O jeito como o bairro mudou quando as famílias antigas foram embora e os incorporadores chegaram. Conversa normal, tirando o fato de que ela continuava me olhando de relance quando achava que eu não estava vendo, e tirando o fato de que meu pulso acelerava toda vez que ela ria. Eu devia voltar, ela disse por fim, mas não se mexeu. Provavelmente, eu concordei, mas também não levantei. Ela então virou de frente para mim e, à luz da lua, eu pude ver algo no rosto dela que reconheci. Solidão. Daquele tipo que senta no peito como um peso. Elliot, ela disse, e meu nome soou diferente na voz dela, mais suave. Você tem espaço na sua cama? A pergunta ficou suspensa entre nós como um desafio, não sexual. Exatamente.
embora houvesse alguma coisa ali, estalando por baixo da superfície. Era mais como se ela estivesse perguntando se havia espaço na minha vida para seja lá o que isso estivesse se tornando. Eu estava guardando exatamente para você, eu me ouvi dizer. Os olhos dela se arregalaram de leve, como se não esperasse que eu fosse tão direto. Como se talvez tivesse esperado que eu fingisse não entender o que ela estava realmente perguntando. Tudo está prestes a mudar, não é? Ela sussurrou. É, eu disse. Acho que está. Ela se levantou, me entregou a caneca vazia e desapareceu de volta pela cerca viva, sem dizer mais nada. Mas eu fiquei sentado naqueles degraus por mais 1 hora, repetindo cada momento, cada palavra, cada olhar, sabendo que o que quer que tivesse começado entre nós ia ser complicado, perigoso até, mas que valeria a pena. Deus me ajude, ia valer a pena. Finalmente entrei por volta das 3 da manhã e encontrei algo na minha mesinha que não estava lá antes. Um envelope com o meu nome escrito numa caligrafia caprichada. Dentro, uma única chave num laço de seda, sem bilhete, sem explicação. Só uma chave. Eu levantei aquela pequena peça de metal contra a luz e ela parecia pesar 1 tonelada. Eu sabia o que significava, o que oferecia e o que ia custar para nós dois se a usássemos. Guardei a chave na gaveta da escrivaninha e tentei dormir, mas cada som vindo da casa ao lado me fazia pensar na Júlia acordada na cama do casamento, talvez pensando nas mesmas coisas que eu. A manhã chegou, como sempre chega, e com ela todas as razões pelas quais aquilo era impossível, porque eu devia devolver a chave e fingir que a noite nos degraus nunca tinha acontecido. Mas quando olhei pela janela e vi ela regando as plantas do jardim, usando o perfume de ontem e um sorriso que parecia só para mim, eu soube que não ia ser tão esperto assim. A chave ficou na gaveta e Julia Harkness se tornou a complicação mais bonita da minha vida. O Miles apareceu naquela tarde como sempre fazia aos sábados, trazendo café e fofocas do trabalho dele na agência de marketing do centro. Ele era meu melhor amigo desde a faculdade, um daqueles caras tranquilos que fazem tudo parecer menos sério do que é. Você tá acabado, ele disse, se jogando na única cadeira decente que eu tinha. Virou a noite? Eu pensei na Júlia, nos meus degraus, na chave escondida na gaveta, no jeito como ela tinha dito meu nome na escuridão. Não consegui dormir. Projeto novo te tirando aí sono? Algo assim. Ele começou a contar a história do último desastre amoroso. Uma mulher que tinha pedido vinho apontando para o preço, não para o nome, e eu tentei ouvir, mas a cada poucos minutos me pegava olhando para a janela, procurando sinais de vida na casa ao lado. Alô, planeta Terra chamando o Elliot, disse Miles. Você não tá ouvindo nada do que eu tô falando. Foi mal, só distraído. Ele estudou meu rosto com aquela expressão que fazia quando estava tentando resolver um enigma. Isso não teria nada a ver com a vizinha chique, teria? Aquela que estava regando as plantas quando eu cheguei? Meu estômago afundou. O que te faz dizer isso? Só um palpite. E também, você tá com aquela cara. Que cara? De quem está em pé, na beira de um penhasco, tentando decidir se pula. Antes que eu pudesse responder, alguém bateu na porta, firme, confiante. Nada a ver com a batida hesitante da Júlia 2 noites antes. Era a filha dela, Lila. De perto, parecia ainda mais uma versão jovem da mãe, mas com uma intensidade que a Júlia mantinha bem escondida. Oi, ela disse, olhando por cima do meu ombro para o Miles. Desculpa interromper. Acho que deixei minha jaqueta aqui ontem, quando eu e a mãe estávamos... Ela fez uma pausa, claramente inventando alguma coisa na hora. Quando a gente estava falando daquele negócio do comitê do jardim, eu sabia que ela não tinha deixado nada, assim como sabia que aquilo não era realmente sobre uma jaqueta. Entra, eu disse.
Eu sou o Elliot, aliás. Esse é meu amigo Miles. Lila. Ela apertou a mão do Miles com uma firmeza que sugeria que tinha sido criada para causar boa impressão. Depois, voltou a atenção para mim. Lugar legal, aconchegante. Ela circulou pelo meu apartamento pequeno com a mesma atenção cuidadosa da mãe. Mas onde a Julia parecia genuinamente curiosa, a Lila parecia estar fazendo reconhecimento. Os olhos dela demoraram na minha cama desarrumada, na caneca de café que eu tinha esquecido de lavar, nos cartões de visita espalhados pela mesa. O web design, né? Deve ser um trabalho interessante. Você tem muitos clientes no bairro? Alguns, eu disse com cuidado. Minha mãe comentou que talvez você pudesse ajudar ela com umas coisas de computador. Ela não é muito boa com tecnologia. O Miles observava a cena cada vez mais divertido. Ele percebia os subtons, mesmo quando não entendia o contexto. Acho que já vou indo, disse Lila depois de mais alguns minutos de interrogatório casual. E Elliot? Toma cuidado por aqui. O pessoal fala, especialmente a Ruth Drayton. Ela vê tudo. Depois que ela saiu, Miles virou para mim com as sobrancelhas erguidas. Tá, que porra foi essa? Não faço ideia. Mentira. Aquela garota estava te avisando de alguma coisa? O que você não tá me contando? Eu quase contei. Quase falei da visita da Julia à meia-noite, da chave, do jeito como ela tinha olhado para mim quando perguntou se eu tinha espaço na cama. Mas alguma coisa me segurou. Talvez porque dizer em voz alta tornaria tudo real. Transformaria o que eu podia manter como sonho em algo com que eu teria que lidar. Não tá acontecendo nada, Miles. Ela é só uma vizinha. Ele não acreditou. Dava para ver na cara dele. Mas ele sabia quando insistir e quando largar. Só toma cuidado, cara. Dona Rica, casada em bairro chique, não é bem o seu tipo de sempre. Eu não tenho tipo de sempre. Tem sim. Artistas quebradas com problemas de compromisso e issues com o pai. Bem mais seguro do que, seja lá o que isso aí é. Naquela noite, ouvia a lava-louça zumbindo ao lado. Depois, música de piano, algo clássico e melancólico. Julia tocava ao que parecia. Mais uma coisa que eu não sabia sobre ela. Me peguei parado na janela, vendo a sombra dela se mover pela cozinha iluminada. Ela estava terminando de limpar o jantar, se movendo com a graça eficiente de quem já repetiu aquela rotina milhares de vezes. Mas tinha algo diferente nos movimentos dela naquela noite, menos mecânicos, como se estivesse pensando em outra coisa. A música parou. A luz da cozinha se apagou. Mas alguns minutos depois, outra luz se acendeu lá em cima. O quarto dela, eu percebi. Dava para ver a silhueta através das cortinas finas. Dava para perceber que ela estava se preparando para dormir. Eu me obriguei a olhar para outro lado. Era exatamente o tipo de coisa sobre a qual Lila tinha me alertado. O tipo de comportamento que fazia o povo falar. Mas uma hora depois, quando o celular vibrou com uma mensagem da Julia, eu respondi na hora. Obrigada por ser gentil com a Lila hoje. Ela é muito protetora comigo. Ela parece uma boa garota. É sim, inteligente demais pro próprio bem às vezes, igual a mãe. Eu fiquei encarando essa última frase, tentando ler o subtexto. Ela estava falando de ser inteligente o bastante para ficar longe de complicações ou de ser inteligente o bastante para reconhecê-las quando apareciam. Você é inteligente o bastante para ficar longe de vizinhos perigosos? Eu digitei e apaguei. Direto demais. Em vez disso, escrevi. A inteligência claramente é de família. Às vezes eu me pergunto, pessoas inteligentes normalmente não se veem paradas na porta dos outros à meia-noite. Talvez se vejam, sim. Talvez só sejam espertas o bastante para saber quando vale o risco. 3 pontinhos apareceram, sumiram, apareceram de novo. O que quer que ela estivesse pensando, estava levando tempo para transformar em palavras, até que veio.
E se o risco for maior do que você imagina? E se for? Dessa vez, a pausa foi mais longa, o bastante para me fazer pensar que ela tinha decidido não responder. Vou deixar você dormir. Boa noite, Elliot. Boa noite, Julia. Mas eu não dormi. Fiquei deitado, ouvindo os sons da casa ao lado se ajeitando para a noite. Passos indo de cômodo em cômodo, água correndo. O ranger da cama quando alguém se deitou. Em algum lugar acima de mim, Julia estava deitada na cama do casamento, talvez encarando o teto do mesmo jeito que eu encarava o meu. Talvez pensando em chaves e riscos e no espaço entre o que a gente quer e o que pode ter. Os dias seguintes entraram num ritmo estranho. A gente se via de relance pelas janelas, trocava acenos cuidadosos. Quando ia buscar a correspondência ao mesmo tempo, mandava mensagens curtas e inocentes, que de alguma forma pareciam cheias de significado. Obrigada pela indicação do bolo. O Brian adorou. Que bom! A confeitaria da Quinta também faz um café ótimo. Vou ter que provar qualquer hora. Me avisa se precisar de instruções para chegar lá. Conversa de superfície que parecia código. Como se os dois estivessem testando os limites daquilo, vendo o quão perto dava para chegar sem cruzar linhas que não poderiam ser descruzadas. Na quinta-feira à noite, teve reunião do clube do livro do bairro na casa da Júlia. Eu via os carros chegando pela minha janela, sedãs e SUVs caros dirigidos por mulheres de roupa de grife e homens com cara de quem vive em sala de reunião, o Cadillac antigo da Ruth Drayton. Alguns outros vizinhos que eu reconhecia, mas não conhecia de fato. Eu estava me ajeitando para trabalhar quando bateram na minha porta. Era a Júlia, usando um vestido preto que fazia ela parecer elegante e intocável. Isso provavelmente é loucura, ela disse sem rodeios. Mas está faltando uma pessoa para o clube do livro. Você se importaria de participar? Só hoje. Eu olhei para os meus jeans e para a camiseta velha. Não tô exatamente vestido para o seu pessoal. Você tá ótimo. E é só vizinho falando de livro. Nada chique. Mas tudo nela era chique. O vestido, as joias, o jeito como se movia, como quem pertence a ambientes que eu só tinha visto em revista. Mesmo assim, havia algo na expressão dela. Não exatamente um pedido, mas esperança, que tornava impossível dizer não. Qual é o livro? Um romance policial, que a Ruth escolheu. Ninguém leu de verdade. Então, vocês falam do quê? Ela sorriu. E por um momento pareceu menos a esposa impecável de um executivo de finanças e mais a mulher que tinha sentado comigo nos degraus tomando chá. Fofoque na maior parte, de quem o casamento tá ruindo, quem tá dormindo com o personal, quem tá com um problema de dinheiro tentando esconder. Parece perigoso. É isso que torna tudo interessante. 20 minutos depois, eu estava sentado na sala da Júlia, tentando não me sentir deslocado entre os móveis de design e as obras de arte originais. Os outros membros do Clube do Livro eram exatamente o que eu esperava: ricos, instruídos, competitivos naquele jeito sutil que os ricos dominam. Eles me receberam com aquele tipo de interesse educado que parece entrevista de emprego. A Ruth Drayton estava lá, claro, me observando com olhos afiados da poltrona ao lado da janela. Brian apareceu no meio do encontro, cumprimentando todo mundo com um charme treinado antes de se acomodar numa poltrona de couro, de onde podia ver o cômodo inteiro. Mas foi a Lila que mais me deixou nervoso. Ela tinha voltado da faculdade de novo. Aparentemente estava trancando o semestre para se encontrar e passou a noite me fazendo perguntas afiadas, disfarçadas, de conversa fiada. Então, Elliot, o que te fez escolher esse bairro? É bem quieto para alguém da sua idade. O aluguel cabia no bolso e eu gosto de silêncio. Você sai muito? Digo, deve ser difícil conhecer gente trabalhando de casa. Senti a Júlia ficar tensa ao meu lado no sofá. Não tô procurando nada sério agora. Homem esperto.
disse Brian, do outro lado da sala. Casamento já é complicado o suficiente sem se jogar de cabeça. Houve um silêncio desconfortável. A mão da Júlia estava apoiada na almofada do sofá entre nós, perto o bastante para eu sentir o calor da pele dela. Perto o bastante para, se eu mexesse 1 centímetro, nossos dedos se encostarem. Eu não mexi a mão, mas queria. A noite se arrastou. Discussões sobre preço de imóveis e escolas, reclamações sobre decisões da prefeitura e brigas de vizinho. Eu contribuí quando dava, mas, na maior parte do tempo, fiquei observando a Júlia navegar por aquelas dinâmicas sociais com facilidade treinada. Ela ria nas horas certas, fazia as perguntas certas, cumpria o papel à perfeição. Mas, de vez em quando, ela lançava um olhar para mim, com uma expressão que parecia dizer: essa é a minha vida. É isso que eu deveria querer. O que você acha? Quando o pessoal começou a ir embora, por volta das 9h30, Júlia os acompanhou até a porta com despedidas educadas e promessas de receber de novo em breve. Eu fiquei para trás, sem saber se ia junto com o grupo ou esperava por um momento a sós. Elliot, ela disse quando o último carro se afastou. Você pode me ajudar com uma coisa na cozinha? Brian estava lá em cima, atendendo ligações. Dava para ouvir a voz dele pelo teto. Lila estava no quarto, com música tocando. Julia me levou até a cozinha, onde o resto do lanche do Clube do Livro ainda cobria os balcões de granito. Obrigada por ter vindo hoje, ela disse, começando a juntar pratos e copos. Eu sei que não é exatamente a sua praia. Foi tranquilo. Seus amigos parecem legais. Eles não são exatamente meus amigos. São, na maioria, as esposas dos colegas do Brian. Gente com quem eu convivo porque é esperado. Comecei a ajudá-la a enfiar as coisas na lava-louças, nossos braços se encostando às vezes quando pegávamos o mesmo prato. Cada contato acidental parecia elétrico. Deve ser solitário, eu disse. Ela parou, erguendo uma taça de vinho contra a luz para ver se tinha marca de batom. Você não faz ideia. A cozinha ficou em silêncio, tirando o som da água correndo e da louça batendo. Júlia parecia longe, fazendo a rotina de limpeza no piloto automático. Júlia, eu comecei e parei. O que eu ia dizer? Que entendia a solidão, que vinha pensando nela todo dia desde a primeira noite, que a chave que ela me deu estava queimando um buraco na gaveta da minha mesa. Em vez disso, falei: se você precisar de alguém para conversar, alguém que realmente escuta, você sabe onde me achar. Ela colocou a taça na pia e virou de frente para mim. A gente estava perto, na cozinha clara, perto o bastante para eu ver os pontinhos dourados nos olhos castanhos dela, perto o bastante para sentir o perfume misturado com vinho e café. Essa é uma oferta perigosa, ela disse, baixinho. Talvez eu goste de perigo. Você não sabe o que está dizendo. Testa para ver. Por um instante achei que ela fosse aceitar, que fosse finalmente dizer o que vinha crescendo entre nós desde aquela primeira noite chuvosa. Mas então ouvimos passos na escada e ela deu um passo para trás, bem na hora em que o Brian apareceu na porta. Já limparam tudo? Ele perguntou, mas os olhos estavam em mim, não na cozinha. Quase, disse Júlia, com a voz perfeitamente firme. O Elliot estava me ajudando. Que gentil da parte dele. O tom do Brian era neutro, mas tinha algo por baixo, não exatamente suspeita, mas atenção, como se estivesse arquivando aquela informação para usar depois. Me despedi e fui em direção à porta, mas Júlia veio atrás de mim até a varanda da frente. Espera, ela disse, apertando algo na minha mão enquanto a gente ficava ali, na sombra da cerca viva, perfeitamente aparada. Era um pedacinho de papel dobrado, pequeno, creme, caro, do tipo de papelaria que mulheres ricas guardam para correspondência pessoal. Não lê até chegar em casa, ela sussurrou. E Elliot, toma cuidado. A Ruth vê tudo. A Lila repara em tudo. E o Brian?
Ela olhou de volta para casa, de onde a luz vazava pelas janelas da sala. O Brian desconfia de tudo. Voltei para casa com as pernas bambas, o bilhete queimando no bolso. Assim que entrei no apartamento, sentei na minha mesinha e abri o papel com as mãos pouco firmes. Porta dos Fundos, 12h30. Se você quiser. Palavras simples que mudavam tudo. Um convite, que também era um teste. Uma pergunta que exigia resposta. Olhei para o relógio. 23h47. 43 minutos para decidir se eu era corajoso o bastante para querer algo que não podia ter. Se era burro o bastante para arriscar tudo por uma mulher que já tinha dono. Passei 39 desses minutos andando de um lado para o outro no meu apartamento pequeno, tentando me convencer a ficar, a ser inteligente, a ficar seguro. Mas às 12h29 eu estava parado na porta dos fundos, chave na mão, coração disparado, como se estivesse prestes a cometer um crime. Talvez estivesse. A porta se abriu e Júlia entrou como um fantasma. Tinha trocado o vestido preto por um jeans e um suéter macio, mas ainda parecia alguém que pertencia a revistas, não ao meu apertado apartamento. Eu não tinha certeza de que você vinha, ela disse, encostando na porta fechada. Nem eu. A gente ficou ali, na penumbra da minha cozinha. 2 pessoas que tinham cruzado uma linha que não dava mais para voltar. O ar entre nós parecia carregado, perigoso, cheio de possibilidades que assustavam os dois. Júlia, eu comecei. Não. Ela disse. Não fala nada. Ainda não. Só me deixa ficar aqui 1 minuto. E eu deixei. Deixei ela ficar na minha cozinha, olhando o meu espaço pequeno como se tentasse memorizar tudo. Me permiti olhar para ela, na luz fraca da tela do laptop, bonita e triste e mais real do que qualquer outra coisa na minha vida. Depois do que pareceu horas, mas provavelmente eram só minutos, ela foi até a minha mesinha, onde uma garrafa de vinho ainda fechada, presente de um cliente que eu nunca tinha me dado ao trabalho de abrir, esperava. Posso? Ela perguntou. Eu assenti. Peguei 2 taças que nem combinavam. Observei ela servir o vinho com uma graça treinada. Sentamos um de frente para o outro na mesa minúscula, o espaço entre nós parecendo ao mesmo tempo infinito e inexistente. Me conta uma coisa, ela disse. Algo verdadeiro. Sobre o quê? Sobre você. Sobre por que você está aqui nesse porão fazendo sites pra gente que você nunca viu na vida. Eu pensei em dar a resposta segura, a história de seguir a minha paixão, de ter escolhido independência em vez de estabilidade. Mas algo na expressão dela pedia honestidade. Porque eu estou me escondendo, eu disse. De expectativas, de decepções, da possibilidade de querer demais uma coisa e não conseguir. Ela assentiu como se entendesse perfeitamente. Eu também estou me escondendo. Há 15 anos. De quê? Da mulher que eu era. Antes de virar a senhora Brian Harkness, antes de aprender a a dizer as coisas certas, usar as roupas certas e fingir que jantares, clubes do livro e eventos de caridade eram o bastante. Ela tomou um gole de vinho e eu observei o jeito como os lábios dela se curvavam na taça, o jeito como a garganta se movia quando engolia. Como ela era, a mulher que você costumava ser, mais bagunçada, mais barulhenta. Pintava mal, cozinhava pior ainda e se apaixonava por homens inadequados que faziam ela rir até doer a barriga. O sorriso da Júlia foi triste e distante. Ela teria gostado de você. O que te faz achar que eu sou inadequado? Você está num porão, 00:30, bebendo vinho com a vizinha casada. Se isso não é inadequado, eu não sei o que é. Ela tinha razão, claro. Tudo nisso era errado. A diferença de idade, a diferença de classe, o casamento entre nós como um muro impossível de escalar. Mas, sentado ali na minha cozinha pequena,
Vendo ela relaxar, talvez pela primeira vez desde que nos conhecemos, o errado parecia a coisa mais certa que eu já tinha feito. Júlia, eu disse de novo, e dessa vez ela não me interrompeu. O que a gente está fazendo? Eu não sei. A voz dela mal passava de um sussurro. Mas eu não me sentia tão desperta assim há anos. A gente conversou até quase amanhecer, sobre livros e viagens e sonhos que tínhamos largado pelo caminho, sobre o jeito como os bairros mudam e aí pessoas aprendem a viver com escolhas que fizeram quando eram jovens e achavam que sabiam de tudo sobre solidão e as diferentes formas que ela toma quando você está cercado de gente que sabe seu nome, mas não o que tem no seu peito. Quando ela finalmente se levantou para ir, o céu do lado de fora das minhas janelas pequenas já começava a clarear. Ela foi em direção à porta e então parou. Isso não pode acontecer de novo, ela disse, sem se virar. Eu sei. Eu tô falando sério, Elliot. Isso foi um erro. Provavelmente. Ela então se virou e eu pude ver lágrimas nos olhos dela. Então, por que parece a primeira coisa de verdade que eu faço em 15 anos? Antes que eu pudesse responder, ela já tinha ido embora, escorregando pela porta dos fundos como se nunca tivesse estado ali. Mas as taças de vinho ainda estavam na mesa, prova de que não tinha sido um sonho. E o cachecol dela, o mesmo de seda creme da primeira noite, estava jogado sobre a minha cadeira, esquecido na pressa de voltar para casa antes que alguém percebesse que ela tinha sumido. Eu fiquei ali, sentado, enquanto o sol nascia, segurando o cachecol dela e respirando o cheiro leve do perfume, sabendo que ela tinha razão, sabendo que aquilo não podia se repetir, sabendo que ia de qualquer jeito. Algumas portas continuam entreabertas, não importa o quanto você tente fechá-las.